prazer em rever alguns amigos, mesmo que de forma virtual, né? Como o Thiago disse, eu conheci ele numa disciplina com a professora Renata, discutindo feudalismo ibérico, se a minha memória não está me deixando aqui na mão, né? Foi uma grande satisfação quando o Thiago me convidou para fazer essa fala. Eu estava um pouco distante, entre aspas, tanto da Translate como da Idade Média como um todo, por N questões, né? Porque eu entrei na gestão da universidade, porque eu me envolvi com outros projetos ligados a uma história agrária do Brasil, em virtude do curso que eu faço parte. Então, foi um momento de retomar um pouco o meu doutorado, que, como ele disse, foi aí na UF, com o Mário, ao mesmo tempo também de retomar esse contato com o Translatio. Enfim, eu espero que agora eu não me afaste mais da Idade Média, porque são duas grandes paixões acadêmicas que eu tenho, né? Uma é a Idade Média, a outra é o Gramsci, que entrou para a minha vida e hoje é a minha chave de leitura, tanto do passado quanto do presente, e espelhando, evidentemente, o futuro, né? Eu não vou me alongar muito aqui nessa primeira fala, até para tentar respeitar um pouco aí o limite, não tentando ultrapassar muito, né? Então, a fala de hoje ela tem o título Circulação e Espaços Conectados na Transição da Antiguidade à Alta Idade Média, o projeto de hegemonia papal em Gregório I. Vou dividir a minha fala aqui fundamentalmente em 3 passos, né? O primeiro passo seria uma apresentação rápida de quem foi o Gregório e o que são essas fontes, que no fundo aqui são as cartas que o Gregório Magno envia, né? O registro epistolaram. Num segundo passo, discutir um pouquinho o Gramsci, alguns conceitos e como eu leio esse Gramsci a partir da documentação medieval. E, por último, um estudo de caso, dois conjuntos de epístolas que vão tentar dialogar um pouco aí com o título, né, que é Circulação e Espaços Conectados, que vai ser ali, no primeiro estudo de caso, a relação do Gregório com o imperador Maurício, com o exarca de Roma e com as autoridades lombardas. E o segundo caso, a relação que ele vai ter com a Sicília, que vai ser ali o grande braço econômico, que vai ser fundamental ali para ele começar a construir, a fundamentar um pouco essa autoridade papal, né? Então vamos, para não me alongar ainda mais, né? Então houve um tempo, não muito distante, em que seria temerário e arriscado escrever uma história política do papado medieval. As circunstâncias modificaram-se, felizmente. Atualmente, é inegável o renovado interesse, não só na história do papado medieval, como também nos séculos de transição que levou a Antiguidade Tardia à Idade Média Latina Ocidental. Desse modo, assistiu-se nas últimas décadas, como aponta Baniar no seu artigo Zelum Descriptione Condiri, uma restauração de múltiplas perguntas sobre a questão da continuidade política, cultural e linguística nesse tempo de metamorfose. Há, no historiador, especialmente os novatos, a tentação de considerar a história do papado medieval como um processo lógico, dominada pela aplicação inabalável de alguns princípios fundamentais e admirar a suposta tenacidade despendidas pelos papas na realização de um programa doutrinal pré-estabelecido. Sempre é bom reforçar que abordaremos o assunto deste trabalho do ponto de vista histórico, isto é, consideramos, portanto, o papado de Gregório I como um fenômeno histórico, desenvolvido e transformado em pleno diálogo com as circunstâncias variáveis da história. Assim, acreditamos, mesmo entre acreditamos que os medievalistas, mesmo aqueles que se dedicam à sua fase inicial, apesar de não ser recomendável ignorar as grandes doutrinas do papado medieval, como, por exemplo, os dogmas de São Pedro, do primado papal, o conceito de plenitude do poder, a gente deve olhá-las inseridas em seu contexto histórico, como reivindicações condicionadas pela história, e não como princípios dados e imutáveis. Vale ressaltar que muitos acontecimentos que contribuíram para a expansão do papado foram acidentais, imprevisíveis e independentes da vontade do Papa.
e que muitas decisões papais, incluídas aqui, é claro, as de Gregório I, que aparentemente parecem fazer parte de um plano coerente, não passaram, na realidade, de meras reações às circunstâncias e situações particulares. Sublinha-se deste modo, como nos lembra o Mário Jorge, lá no texto Hegemonia e Religiosidade no Reino Suevo, que a heterogeneidade do encadeamento, tanto da conversão como do estabelecimento do cristianismo no Ocidente medieval, caracterizado pela tendência de síntese das adaptações e influências mútuas em distintas tradições culturais. É como costumam ser as fusões, compostas por diferentes determinantes, por condicionamentos espaços temporais, que são menos a negação da natureza cristã autoproclamada de religião universal do que uma mostra desse seu desejo de realização. Assim sendo, insiste o Mário, a igreja, disposta a tudo englobar, renunciando a fronteiras geográficas, étnicas ou classistas, em nome da asseveração de sua difundida qualidade de intérprete dos desígnios de Deus único, de gestora da totalidade de sua imensa obra de criação, entre o anseio e a realização, entre o suposto destino divino escrito nas origens e sua efetiva realização histórica, inscreve-se, porém, os vários desníveis, os fluxos e influxos para os quais deve-se olhar a lente do investigador. Dito isso, cabe-nos fazermos alguns apontamentos. Pelo lugar que ocupa Gregório I na transição entre a Antiguidade e a Idade Média, fruto do peso e alcance e influência de seus escritos e de suas ações, praticamente não há um campo temático ligado ao autor que ainda não tenha sido, mesmo que de relance, explorado pela historiografia. Ou seja, essa fala, ela não é inovadora do ponto de vista do objeto, no caso Gregório I, e as relações com os reinos germânicos e o Império Romano do Oriente. O que trazemos de novo neste trabalho assenta-se na aplicação dos fundamentos teóricos estabelecidos por Gramsci sobre tal pontificado. Tais afirmações nos conduzem, portanto, a dois movimentos: uma sucinta apresentação do autor e das fontes, para, em seguida, uma discussão dos conceitos gramscianos, atrelado ao contexto histórico do bispo romano, analisado nesta fala. Com isso em mente, eu destaco que Gregório I, como um, entre aspas, fundador da Idade Média, e aqui quem está dizendo esse fundador é o Baniar, deixa-nos uma obra escrita cujo escopo e qualidade levaram a inúmeros trabalhos de investigação, que, apesar de sua diversidade, estão longe de ter resolvido todos os seus enigmas, até porque, como bem nos lembra os teóricos da história, as perguntas vão sendo mudadas e conduzidas a partir do nosso presente, né? Ou seja, ainda há vários aspectos da personalidade de Gregório, bem como de suas intervenções históricas, que permanecem impouso. Dessa maneira, trataremos nessa fala das estratégias utilizadas por Gregório I, entendido aqui como um intelectual orgânico, que procurou, através de suas epístolas enviadas aos reinos germânicos, em especial aqui ao reino lombardo, bem como ao Império Bizantino, solidificar a hegemonia papal como, pelo menos, a máxima autoridade religiosa do Ocidente. E aí eu destaco que ele está tentando, não estou dizendo que ele se torna a máxima autoridade, né? Mas por que Gregório I? Né? Entendemos que o pontificado desse bispo, que vai de 590 a 604, é um período chave para entendermos a, entre aspas, fundação da Idade Média. Né? Isso quem está dizendo também é a Sophie Gajano no livro Gregório Magno. Assim, baseadas na supracitada autora, acreditamos que sua identidade social, sua experiência monástica, a capacidade política e diplomática, a consciência espiritual e moral da função pastoral, bem como o prestígio e o poder inerente ao cargo de bispo de Roma, entre tantos outros aspectos, o tornam uma pessoa central em cada aspecto da realidade histórica, para melhor entendermos aqui, portanto, a passagem da Antiguidade à Primeira Idade Média. Obviamente que a centralidade que ocupa Gregório na passagem entre a Antiguidade e a Idade Média é fruto de uma interpretação. Essa, todavia,
se funda na singularidade qualitativa e quantitativa de testemunhos relativos à sua figura. Desse modo, Gregório surge como protagonista, não apenas por aquilo que os outros viram e nos contaram, mas também pelo que ele nos deixou registrados em sua obra. Assim, as memórias escritas do pontífice permitem-nos não apenas reconstruir parte de sua biografia, como também oferece elementos factuais que nos possibilitam recuperar importantes dados de seu contexto histórico. Testemunho primário da consciência de seu papel, o registro, a coleção de epístolas gregorianas, é, a nosso ver, um instrumento incomparavelmente importante para seguir pontualmente o desenrolar de sua ação de governo, os setores das questões de intervenção, a rede de relações espirituais, eclesiásticas e políticas. Nesse sentido, é um locus onde se percebe os espaços de conectividade de diferentes mundos. Em outros termos, a correspondência gregoriana é uma coleção complexa, não só em sua composição, como também pela variedade de temas que expressam as intervenções feitas pelo Papa na vida pública do Ocidente, como, por exemplo, a sua participação na gestão ordinária e extraordinária da Igreja. Vale lembrar que essa atividade de reformador e administrador do patrimônio papal, sob sua liderança, foi estendida, o que acarretou novos meios para apoiar o clero, para a manutenção dos edifícios sagrados, bem como para o exercício da caridade da Igreja. A partir das epístolas, percebemos o interesse de Gregório por problemas de toda espécie, desde aquelas que tratam da espiritualidade transcendente até as necessidades e ansiedades da vida cotidiana. Desde a atenção especial para a ortodoxia e a disciplina dentro da igreja, a atenção à gestão clerical, às necessidades materiais e às instituições de caridade. Assim, tentaremos perceber através delas uma tentativa de afirmação da hegemonia papal e do poder político-religioso do prelado de Roma, em face tanto da realeza, do império e das igrejas regionais. Parece-nos fundamental apreciar e concomitantemente adaptar aqui o conceito gramsciano de guerra de posições, ou seja, o reconhecimento da autoridade papal junto aos estados nas sociedades bizantinas e germânicas alto-medievais não se realizará através, respectivamente, de um súbito esgotamento da direção aristocrática, imperial e guerreira. A estratégia de guerra de posições fundamenta-se numa tomada gradual e contínua, ou se preferirem processual, de lugares na sociedade política. Haja vista que a ampliação da hegemonia pontifical pressupõe a expansão de suas concepções de mundo e de seus interlocutores nas respectivas formações sociais. Acreditamos, então, que o bispo procurou estabelecer, em alguns de seus trabalhos, entre eles o Registro Epistolarum, uma conduta moral direcionada aos estados ocidentais, ou seja, potencializou e propagou uma ideologia teológica e política ligada à premissa de que a sociedade política imperial, bem como a realeza germânica, está a serviço da Igreja, portanto, inserida no plano da salvação, como nos lembra Cláudio Azara, numa tradução livre aqui, da Ideologia do Poder Régia, no Papado Alto Medieval, como Michel Senelar, no As Artes de Governar. Desse modo, o registro, bem como a extensa e abrangente obra de Gregório, também mostra o esforço desse personagem na tentativa de transformação do bispo de Roma como metropolitano do Ocidente, o que corresponderia, por extensão, a uma margem política e econômica mais ampla. Tal passo pode ser sentido, por exemplo, nas iniciativas tomadas pelo Papa em contraste com o desejo de Bizâncio, em especial nas negociações de paz com os lombardos, ou mesmo no campo da proteção e abastecimento da cidade de Roma, assim como na missão à Britânia, o que não poderia ter sido feito sem o consentimento da sociedade política gaulesa e anglo-saxã. As epístolas que compõem tal coletânea exibem características específicas, as quais contrapõem-se à linha de cartas fictícias, escritas e publicadas a critério de um autor. Ao contrário, o registro é a expressão das intervenções gregorianas, muitas vezes ditadas às pressas, às vezes sob o golpe de uma emoção violenta,
outras vezes de forma mais meditada, repensada, revista. Mas, acima de tudo, elas portam a concepção de mundo e a atuação pontifical em diversos domínios e em diversos espaços. Devemos ter em mente que, no caso de Gregório I, as palavras são seu instrumento de ação. Na medida que as palavras podem levar os grupos subordinados ou aliados a apoiar ou não os projetos deste intelectual e político. Assim, analisaremos esse corpus documental sob a ótica dos métodos de análise do exercício de autoridade e do poder político-social. Ou seja, discute-se, sobretudo, a estrutura e funcionamento da distribuição da autoridade e do poder, fruto de lutas entre posições e agentes que disputam ou elaboram estratégias para acumular uma espécie particular de capital, no caso, a autoridade e ou a legitimação do exercício do poder no Ocidente medieval, na passagem do VI para o VII século. E aí a gente passa agora para o segundo passo, que é as questões dos conceitos, né? Entre os conceitos elaborados por Gramsci, eu vou destacar aqui o de hegemonia, o de intelectual e o de estado ampliado. Vale lembrar que esse pensador, em seu trabalho filosófico, o Gramsci aqui, sempre propagou a necessidade de conhecer o funcionamento da sociedade, isto é, de descobrir os mecanismos de dominação encobertos pela ideologia dominante, bem como os enfrentamentos de classes na disputa pelo poder. Também devemos sublinhar que promoveremos as adaptações que são necessárias, dadas as realidades do nosso recorte temporal e da nossa fonte, né? Isto posto, partimos para o conceito de hegemonia. Esse pode ser interpretado, como foi no passado por Luciano Gruppi, em um conceito de hegemonia em Gramsci, sob o ponto de vista preferencialmente ligado ao campo da política. Contudo, hegemonia para Gramsci, como nos lembra Renato Ortiz, no artigo Nota sobre Gramsci e as Ciências Sociais, também alude a um outro sentido, ao conjunto de questões que se relaciona à busca ou conservação de poder, o que não se restringe a uma única esfera de sociedade, no caso, a arte da política. Na concepção gramsciana, a hegemonia, então, implica na aquisição do consenso e da liderança cultural e político-ideológica de uma classe ou fração de classes sobre o restante da formação social. Ou seja, a hegemonia relaciona-se com entrechoques de percepções, juízos de valor e princípios entre sujeitos da ação política. Tal conceito, né, no sentido gramsciano, suplanta a concepção de hegemonia como simples aliança de classe, tese defendida por Lenin, ou como mera obediência de uma categoria em relação à outra. É claro que não estamos falando aqui que a igreja ela subjuga em absoluto uma sociedade, nem a torna homogênea. Nesse sentido, o pontificado gregoriano, como expressão de uma facção da classe aristocrática que almeja ampliar sua hegemonia, tem como principal objetivo promover uma reforma moral e intelectual na sociedade, construindo vontades coletivas em torno de uma concepção de mundo. Assim sendo, o basilar e mais fundamental papel do papado, nesse momento, seria propagar a leitura de mundo e seus valores, inicialmente para grupos próximos e dirigentes, trazendo-os para o seu círculo de influência e, a posteriori, para os grupos mais distantes, da forma mais ampla possível. E aqui eu abro um parênteses, né? A meu ver, parece mais adequado ao contexto histórico da passagem da Antiguidade à Primeira Idade Média o termo facção que o vocabulário fração de classe. Uma vez que, sob o capitalismo, as frações da classe dominante se diferenciam pela natureza da relação com o capital e com a extração da mais-valia. Nesse sentido, temos, por exemplo, a burguesia comercial, industrial, financeira e etc. O que não se aplica, evidentemente, no nosso caso, pois as aristocracias, seja laica ou religiosa, extraem os excedentes da mesma forma, isto é, pela extração de renda, seja em produto, seja em moeda ou seja em serviço, ou as três ao mesmo tempo, da classe camponesa. Assim, fecho parênteses, né? Assim, é digno de nota
que a cristianização nos reinos surgidos após a fragmentação do Império Romano do Ocidente foi uma tarefa com um objetivo preciso, porém resultando na prática em soluções variadas e de acordo com as distintas realidades históricas. Um traço comum que compartilha as distintas estratégias missionárias desenvolvidas durante o século IV ao VIII foi a conversão dos ciclos dirigentes, desde as dinastias reais dos reinos germânicos até os grandes proprietários com capacidade de intervenção, tanto em ambientes urbanos como em rurais. Isso nos leva ao segundo conceito, que seria aqui o do intelectual orgânico. Um dos passos fundamentais para que o papado, como facção de classe essencial, que aspira o domínio e a direção, seja efetivamente hegemônico, segundo os apontamentos de Gramsci, é o de criar para si os seus próprios intelectuais orgânicos. Estes últimos serão os responsáveis pelo desenvolvimento e a promoção da concepção de mundo do bispo de Roma. Também cabe, nesse processo de afirmação hegemônica, tentar cooptar os intelectuais das outras facções e classes antagônicas. No contexto da Alta Idade Média, acreditamos que se tratava, por parte de Gregório I, de delimitar e restringir no âmbito da Igreja a formação dos intelectuais orgânicos, impondo-os às facções laicas. Nesse sentido, Gregório I depara-se com um mundo novo, pelo menos no Ocidente, com a fragmentação do sistema político ocidental, ficando assim a Igreja desprotegida em meio hostil, uma vez que a autoridade do Papa não era reconhecida pelos lombardos, visigodos, anglo-saxões e etc., né? Alguns dos quais eram ainda vinculados à vertente ariana do cristianismo. Assim, vemos na correspondência de Gregório I, enviado ao mundo ocidental, uma tentativa de entender sua nova realidade e, principalmente, de fazer valer o primado de Roma, não só sobre os assuntos de ordem espiritual, uma vez que há ligações íntimas e de interdependências entre os campos da religião e da política. Assim sendo, Gregório I procura difundir e propagar o dogma da primazia da Igreja de Roma, tese alicerçada principalmente no discurso bíblico, né, no Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, Pedro tu és pedra, e assim segue a citação bíblica aqui, né? E que, portanto, já possui certa tradição histórica para os homens medievais. Nesse sentido, o pontífice em questão procurará organizar as sociedades propondo uma coesão em que, em caso de consenso, se materializaria na supremacia religiosa, política, econômica, cultural e etc. do Papa. E aí o terceiro conceito, né? Eu continuo ainda no conceito dos intelectuais, né? Gramsci rompe com a perspectiva de que vê os intelectuais como um grupo em si, solto no ar, autônomo, independente, né, na formação social que eles integram, deixando de considerá-los de maneira abstrata, avulsa, como uma casta separada dos outros. Gramsci apresenta os intelectuais intimamente entrelaçados nas relações sociais, pertencentes a uma classe, a um grupo social vinculado, a posições em um determinado modo de produção. E mais, toda aglutinação em torno de um processo econômico precisa dos seus intelectuais para se apresentar também como um projeto específico, ainda que geral, da sociedade. Daqui a designação intelectuais orgânicos, distinto dos intelectuais tradicionais. Esses últimos, os tradicionais, eram basicamente os intelectuais ainda presos a uma formação socioeconômica superada historicamente. Nesse sentido, é difícil enquadrar Gregório I em uma única categoria, uma vez que ele carrega tanto o traço dos intelectuais tradicionais como dos orgânicos. Ou seja, todo o pontificado de Gregório I transcorrerá entre o sentimento dual de fidelidade à ordem antiga, atuando como intelectual tradicional, mas, concomitantemente, ao apelo à nova ordem romano-germânica, que se estabelece, operando, portanto, nesse contexto, como um intelectual orgânico. No primeiro caso, né, sobre o intelectual tradicional, não podemos esquecer que o Papa em questão é um romano perfeitamente convencido de que o império permanece como a expressão política ideal do universalismo cristão. Além disso,
Sabemos pela correspondência gregoriana que a igreja possui considerável patrimônio, recursos econômicos de monta e beneficia-se de constantes donativos. Mas, por outro lado, não foi apenas o sistema político romano que se fragmentou em 476. Tal crise se estende ao modelo de produção e das relações de produção, como bem apontado, entre outros, por Chris Wickham no Framing. Por isso, é possível enxergar Gregório I o intelectual orgânico da nova ordem. Nesse sentido, há em Gregório uma relação estreita entre o conceito de orgânico e o de luta pela hegemonia. Ainda mais se considerarmos que os dois remetem ao projeto papal de universalização e homogeneização do cristianismo, e, por extensão, da igreja. Em Gramsci, os intelectuais são orgânicos a um grupo social ou ao Estado. Tratava-se, nesse caso, em face de uma nova aristocracia que se baseia crescentemente num ethos guerreiro de requisitar ao clero o papel exclusivo e hegemônico de intelectuais dirigentes desses novos blocos de poder. Isso posto, partimos agora para o último conceito aqui apresentado. O Estado ampliado é, na concepção gramsciana, um campo no qual as facções e ou classes sociais lutam pela hegemonia, ou seja, buscam generalizar sua concepção de mundo, estabelecendo alianças e aliciando outras camadas por sua zona de influência, bem como procuram controlar o aparelho de dominação, com o objetivo de impor, via coerção, seu projeto político-econômico e cultural aos grupos que não conseguiram fazer aceitar os seus pontos de vista. Deste modo, via a difusão desse projeto ideológico-político, Gregório procurou assumir a direção espiritual do Ocidente, tentando elevar-se acima das contingências e de propor aos seus contemporâneos uma síntese da concepção cristã de homem e do mundo, na qual a reflexão sobre o poder ocupa lugar especial. O poder para o Papa, né, se apresenta como uma função e não um privilégio, né? A noção de serviço, apontada, por exemplo, por Senelar, né? Com base na concepção de que o poder não se confunde com uma qualidade particular e individual. Portanto, atuando como um orientador moral da sociedade política romano-germânica, ou melhor, como intelectual orgânico, o bispo de Roma dirigia-se aos soberanos para aconselhá-los, adverti-los, reiterá-los das suas obrigações de governantes cristãos e etc. Né? Assim, propomos a concepção de Estado ampliado como uma articulação entre Estado e igrejas nacionais. Nesse caso, a hegemonia incidiria por afiançar na posição superior e diretiva do Papa a ascendência sobre todos os Estados ocidentais. E aí a gente vai aqui para um estudo de caso, tentando ser rápido, né? Segundo Walter Poole, né, numa tradução livre aqui, Gregório Magno e o Reino dos Lombardos, o pontífice sempre mostrou pouca simpatia para com os, aspas, nefandicissimi Longobardi, fecha aspas, expressão que o bispo romano usou exaustivamente. Um bom exemplo da caracterização encontra-se em uma epístola datada de julho de 603, bem no finalzinho do seu período de Papa, né, enviada ao novo imperador Foca, no qual Gregório sublinha as inúmeras invasões realizadas pelo Estado lombardo no decorrer de 35 anos. Né, só um parêntese histórico, né, os lombardos se instalam na Península Itálica por volta de 568. Né? Agora eu vou citar aqui a fonte. Aspas. Não podemos esgotar com as vozes nenhuma descrição de como somos oprimidos nesses 35 anos cotidianamente pela espada e pelas numerosas incursões dos lombardos. Fecha aspas. Está na Epístola 39 do livro 13. Em síntese, né, redigida no último ano de vida do bispo de Roma, ele retoma um tópico assíduo no registro epistolarum. Haja vista que Gregório I já lhes impunham, como destaca o Poole, desde o momento de seu estabelecimento na península, uma imagem muito negativa. Aí eu volto lá, eu peguei uma epístola do último ano, agora eu pego uma do primeiro ano, em que ele fala, pelos quais os pactos são espadas e a benevolência é punição. A epístola 30, para quem quiser a fonte, a epístola 30, está no livro 1. Assim sendo, muitos historiadores, baseados nas palavras do episcopo romano,
apontam, seja a partir do registro epistolário, mas principalmente nos diálogos, os motivos dessa caracterização, ou seja, o perigo político e militar representado pelos lombardos era a principal preocupação do pontífice. Contudo, fundamentados, mais uma vez, em Paul, buscaremos aqui visualizarmos essas relações a partir de um ponto de vista distinto de tal corrente, o que não significa contestar por completo tais julgamentos, que consideramos, bem verdade, essencialmente bem fundamentados. Achamos pertinente considerar tanto as etapas das frequentes citações a partir de uma conjuntura política precisa, no qual foram redigidas, bem como analisar o campo dos interesses e os mecanismos ideológicos textuais utilizadas por Gregório I, no sentido de garantir, ao menos, uma posição de destaque dentro do bloco hegemônico. Em termos quantitativos, a referência direta à palavra lombardo aparece em 18 epístolas gregorianas. Porém, quando adicionamos as referências indiretas, isso é, a correspondência que menciona os nomes dos governantes e dos duques desta etnia, dos lombardos, bem como as que tratam, entre aspas, dos bárbaros em geral, ultrapassamos a marca de 40 epístolas que possuem alguma relação com esse grupo germânico. Essas epístolas carregam dialeticamente uma imagem complexa, pois sua narrativa aporta os tons provenientes tanto do contexto histórico, ao qual a consolidação dos reinos germânicos era um fato, e a própria concepção de mundo do bispo de Roma. Como eu já disse anteriormente, aos olhos de Gregório I, o império, no caso aqui o bizantino, o Império Romano Oriental, permaneceu como o ideal de organização da sociedade política, mesmo quando visto ao lado das monarquias nacionais que foram se tornando a norma no Ocidente. Seu contato com tais monarquias, com tais realezas, é muito mais resultado da necessidade pastoral do que qualquer admiração por tal sistema de governo. O que podemos afirmar de início é que a ocupação na região setentrional da Península Itálica pelos lombardos reforça ainda mais os desencontros entre o Papa e o Imperador. Assim sendo, quando observamos que, em virtude do insignificante resultado das ações do exarca romano, o pontífice toma para si a tarefa de proteger militarmente sua cidade. Vale destacar aqui, né, de acordo com Gramsci, né, Gramsci acredita, então, que uma formação social pode e deve ser dirigida por um outro grupo social antes que esse se aproprie propriamente do governo. Esse ambiente de desarmonia entre o Papa e o exarca em questão, o romano, funda-se quando o representante bizantino apoia os bispos tricapitolinos de Veneza e Ístria. Assim, o desacordo em matéria religiosa vai se estender também à política a ser adotada com os lombardos, pois, se por um lado Gregório I objetivava restaurar a paz, defendia a conciliação entre as partes, por outro, Romano, representante da sociedade política bizantina, atuando então como intelectual tradicional, se declarava favorável à guerra sem armistício até o triunfo ou a derrota completa. Tais afirmações nos levam, mais uma vez, a retomar algumas considerações de Gramsci sobre as duas esferas da superestrutura, a sociedade civil e a sociedade política, que em conjunto, né, a somatória desses dois, da civil e da política, formam o Estado em seu sentido amplo. Distinguem-se pelas atribuições, né, a sociedade política e civil, que elas desempenham na sistematização da vida cotidiana, e mais precisamente no vínculo e na reprodução das relações de poder. Nesse sentido, na sociedade civil, os grupos buscam atrair aliados para os seus projetos, para suas ambições, pelo viés da direção e do consenso. Enquanto que a sociedade política, as camadas exercem a dominação na fundação da coerção. Então, se a gente pegar aqui o Gregório, enquanto representante da sociedade civil, está tentando apaziguar via consenso, enquanto o Romano, enquanto sociedade política, está atuando pelo viés da coerção, prefere atuar pelo viés da coerção. Mesmo sem um aval imperial, e aí reforça mais uma vez
aqui a ideia, como disse lá no começo, no texto do Mário, para a gente perceber os desníveis nesse processo que a igreja tudo tenta englobar, né? Mesmo sem um aval imperial, Gregório I entra em contato com Ariulfo, que é duque de Spoleto, e posteriormente com o próprio rei, Agilulfo, na tentativa de convencer o governante lombardo a preservar, pelo menos, sua cidade episcopal. Afora de não sancionar o almejado acordo, Romano orquestra uma mal-intencionada intriga para conflitar Gregório I com o imperador. Dito de outra maneira, o exarca relata a Maurício, então imperador do Oriente, que o pontífice foi engambelado por Agilulfo e que procurou sobrepujar-se à autoridade imperial. É notória a áspera condenação do soberano à atuação política do pontífice. Sem a menor preocupação com o rigor protocolar, Maurício alega que os arranjos empreendidos pelo bispo de Roma derivam de suas simplícitas. Gregório I, afrontado em seu brio pessoal, pois sua palavra é colocada em xeque, vê-se obrigado a defender-se da acusação de ingenuidade. Para o Ridley, lá no famoso livro da década de 80, La Royalité dans la Littérature, acredita que a crise se estabeleceu principalmente pelas diferentes concepções ideológicas que ambos faziam do império. Isso é, enquanto Maurício via-se como continuador de Justiniano e de sua política de reconquista, Gregório I já começava a avaliar, ainda que olhe para o Império como um modelo, já começa a avaliar que o Império era mais oriental do que romano, acreditando ou começando a desconfiar desse projeto imperial. Seja como for, a tensão ocorrida em 595 resulta na cessação dos vínculos de amizade entre Maurício e Gregório I. Aí uma retomada num dado biográfico, né? O Gregório I, ele foi nomeado aprocrisiário, ele era um representante oficial do Pelágio II em Constantinopla, e lá ele conheceu toda a alta cúpula religiosa e política do Império Bizantino. Conhecia pessoalmente o Maurício, até então tinha uma relação de amizade com o imperador Maurício, que foi aí rompida a partir dessa intriga causada pelo romano, né? Sabiniano, né, que é o futuro Papa depois de Gregório, representante da Sé Romana em Constantinopla, então ele segue os mesmos passos que Gregório I seguiu, para a gente ter uma ideia da crise diplomática e como o Gregório responde, convoca de volta o Sabiano para Roma. Contudo, né, após o falecimento do exarca romano e a ascensão de Galinico, são retomadas as negociações com os lombardos. Já a reconciliação do Papa com o Estado ampliado bizantino só ocorrerá sob o governo de Focas, o sucessor de Maurício. Vale ressaltar que as movimentações na Península Itálica realizadas pelos lombardos foram mínimas. No entanto, o Paul considera que as apreensões do bispo de Roma as angústias, são compreensíveis, haja vista que ele aguardava por um golpe determinante, seja da parte lombarda, seja da parte bizantina, para definir de vez a separação territorial surgida a partir de 568. Além disso, Gregório I, em 595, alegava que a excessiva carga fiscal empreendida pela sociedade política imperial em Córcega fez com que muitos de seus habitantes apoiassem os lombardos. Isso está, por exemplo, na Epístola 38 do livro 5. E mais, em 599, declarava que escravos, clérigos e monges se rendiam ao inimigo lombardo. Isso está na Epístola 5 do livro 10. Por fim, afirmavam que os campesinos de Otranto fariam o mesmo, ou seja, se render aos inimigos, se os tributos locais não deixassem de pressioná-los. Está na Epístola 206 do livro 9. Cabe fazermos uma pequena ressalva, né? A correspondência gregoriana é decepcionante do ponto de vista da tentativa de reunir, a partir das entrelinhas do discurso anti-germanista desse Papa, episódios impactantes. Você vai encontrar isso com mais frequência nos diálogos. Contudo, nem sempre são obscuras as consequências das ofensivas empreendidas pela sociedade política lombarda. Cita-se, por exemplo, o episódio ocorrido no mês de julho de 592, quando Gregório pergunta
ao bispo João de Ravenna se houve o pagamento dos resgates dos habitantes de Fano, capturados pelo Arriulfo de Spoleto, que mais tarde ele vai procurar lá para começar a tentar fazer aquele acordo de paz. E se ele conseguiu persuadir, né, esse João de Ravenna, conseguiu persuadir o exarca romano a concluir uma paz com o tal duque, tá? Na 37, no livro 2. Devemos lembrar que negociar o resgate era, à época, um procedimento normal entre os estados ampliados imperial e os germânicos. Nesse sentido, Gregório I, em algumas ocasiões, advogou em prol dos aprisionados ou se empenhou a encontrar o dinheiro, como, por exemplo, na Epístola 23 do livro 7. Percebe-se nesses textos, portanto, a transferência, da responsabilidade, da hegemonia das cidades, das mãos da sociedade política tradicional para os bispos, ou seja, os prelados, entre eles o Papa, evidentemente, tornando-se o defensor civitatis, aquele que em seus trabalhos ou orações intercede, afastando da cidade os eventos catastróficos, redime os prisioneiros, socorre os necessitados, negocia com os inimigos. Nesse sentido, como afirma Gramsci, uma classe, para se tornar hegemônico, precisa de que, aí citando Gramsci, pelo menos uma elite deles deve possuir a capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo organismo de serviço, até o organismo estatal, tendo em vista a necessidade de criar as condições mais favoráveis à expansão da própria classe, ou deve, pelo menos, a capacidade de escolher os comprometidos para confiar essa atividade de organização. Fecha aspas aqui no Gramsci, né? E aí agora trago aqui para o debate o Peter Brown, né? Lá no Ascensão do Cristianismo, né? A igreja, segundo Brown, torna-se um local de referência para a preservação da estabilidade das populações locais. As atividades caritativas empreendidas por essa instituição operavam como um remédio anódico contra os efeitos da fome e do clero. Ademais, serviam até para manter os camponeses na terra, por meio de pagamento de resgates e da recolocação de servos aprisionados aos respectivos senhores. É muito bem conhecida a descrição feita por Gregório, na Epístola 36 do livro 5, durante o assédio de 595. Uma exposição talvez um pouco exagerada, mas que se explica como se conhece o destinatário, no caso, o imperador Maurício. Claramente, Gregório utiliza-se de um persuasivo discurso ideológico assentado em uma representação habitual para uma formação social de base estrutural escravista. Uma vez que nessa correspondência, na 36.5, né, o pontífice, sob os muros de Roma, ousava os lombardos conduzindo os camponeses amarrados com as cordas nos pescoços para a região dos francos. Além da suprastada descrição, o Papa lastimava o fato do exarca quebrar o acordo de paz que ele havia realizado, como também lamentava pelo deslocamento da milícia romana para proteger a região de Perúgia. Não podemos negar também que a gritante disparidade entre o passado romano, no qual Roma gozava do status de senhora do mundo, e seu presente no final do século VI, privada de boa parte do seu poder hegemônico e prestígio, aguça em Gregório I uma sensação de final dos tempos. Assim, ao perecimento dessa sociedade, inspira-lhe profunda consciência escatológica, como lembrado por Dagens no livro Saint-Grégoire-le-Grand. Porém, como nos lembra Sophie Gajan, Gregório utiliza dessa tensão escatológica a seu favor, ao convertê-la em um discurso moral, ou melhor, em uma linguagem de poder. Isto é, Gregório produziu um discurso em que há um legado histórico de reconhecimento de sentidos pela comunidade cristã, no qual o próprio emissor aparentemente acreditava, o que não exclui, por conseguinte, que lhe servia de estratégia na arena da luta pela hegemonia, pela aquisição via consenso aqui da autoridade e prestígio da igreja, e por extensão do papado, enquanto organizador do mundo terreno espiritual. Em outras palavras, a natureza ideológica desenvolvida por Gregório nas narrativas voltadas para a oposição do outro religioso tem implicitamente a função de legitimar tanto o projeto de hegemonia papal, como a autoridade do corpus e do discurso clerical. Dessa forma, a presença dos adversários da fé
nas obras desse pontífice é premissa da formulação que promove e possibilita a ação pastoral e, bem como, né, a afirmação da ortodoxia niceísta. A atuação que se desdobra não somente as atividades e a ressignificação dentro dos espaços sagrados, mas também a competência para avaliar o correto e o errado. O bispo romano, por sua proeminência, e os demais prelados tornam-se referência no processo de afirmação das práticas e condutas internas e externas à igreja. Nessa circunstância, esse jaez de poder se manifesta não apenas simbolicamente, mas igualmente em prerrogativas sociopolíticas, como a gestão de bens vinculados tanto à igreja como ao Estado ampliado. Vale lembrar que, malgrado as considerações sombrias do pontífice sobre a violência da guerra, interpretadas pelo Papa como um claro sinal de fim dos tempos, nem toda a Itália estava sob o domínio do Estado lombardo. Entre os territórios que permanecem estranhos a tal conquista germânica estava Sicília. Tal ilha, só por curiosidade, né, tal ilha estava sob controle dos bizantinos desde 535 e assim vai até mais ou menos o século IX. Assim, o Estreito de Messina se constituiu naqueles dias lugar de passagem para uma quantidade razoável de pessoas que pretendiam escapar do domínio e da direção do Estado lombardo e encontrar refúgio na Sicília. Em outras palavras, um fluxo considerável de pessoas e bens migram para essa ilha. Tais fatos são observados em muitas epístolas, em que o Gregório reclama dessa migração para a Sicília, né? Esses documentos mencionam, por conseguinte, muitos expoentes da hierarquia eclesiástica que abandonaram sua diocese e fugiram para as terras sicilianas. Vale lembrar que o patrimônio da igreja na Sicília serviu como ponto de apoio tanto para comprar a liberdade de prisioneiros italiotas que estavam nas mãos dos lombardos, como, por exemplo, citado na Epístola 17 do livro 4 ou na 13 do livro 7, como para amparar a igreja na península, como os clérigos que lá chegavam. Sobre esses últimos temas, né, a compra de liberdade, e para ajudar os clérigos que lá estavam, são conhecidas duas epístolas, a 42 do livro 1 e a 50 do livro 2, né, endereçadas aqui a Pedro, que é o reitor do patrimônio eclesiástico da igreja na ilha, em Sicília. Na primeira, né, na 42 do livro 1, o Papa pede para que Pedro, a partir dos rendimentos provenientes das propriedades clericais na Sicília, ajude a diocese de Canossa e Puglia, que passavam por dificuldades. Na segunda, né, especificamente aqui a 50 do livro 2, na segunda, o pontífice atribuía ao Pedro o dever de sustentar Sinísios, que era o juiz de Sinium, que vivia na Sicília na pobreza. Curiosamente, a presença, já estou terminando, tá, Tiago? Curiosamente, a presença dos lombardos na planície do Pó favoreceu o papado. Ocupado com o avanço dos búlgaros, persas e árabes, o Estado Imperial Oriental não pôde desguarnecer suas defesas orientais e socorrer, pelo menos na perspectiva do Gregório, tanto quanto ele desejava, né, a Península Itálica. A irrupção do Islã foi outro fator. A conquista da Síria, do Egito, da África pelos árabes, do norte da África, especificamente dizendo, né, fez aumentar o prestígio do Papa no Ocidente e propiciou a eliminação de importantes rivais do bispo de Roma, os patriarcas de Alexandria, Antioquia e Jerusalém, por exemplo, né? Ademais, o triunfo do Islã contribuiu indiretamente para a consolidação da posição hegemônica de Roma, em virtude da ruína das grandes cidades do Oriente, berço do cristianismo. A única rival agora era Constantinopla. Sem dúvida, diversas circunstâncias favoreceram o papado. Já não existe imperador no Ocidente, o que priva do bispo de Roma de um eventual apoio, mas deixa-o praticamente livre. A ausência de um poder civil propicia o crescimento do poder hegemônico e do prestígio do papado. É o Papa quem socorre a população menos favorecida. É o Papa que protege prisioneiros e escravos. É o Papa que aprisiona e defende a cidade contra as invasões. Torna-se, assim, a única força capaz de opor-se aos lombardos. Isso tudo lhe confere grande prestígio. Além do mais, a igreja possui considerável riqueza. O papado é o maior proprietário da Itália.
O Papa é o senhor da cidade e um dos principais representantes do Império Bizantino. Isso é, mais de 400 propriedades localizadas, em sua maioria na Sicília, passaram a remeter comida e moedas necessárias para manter a cidade de Roma e o seu entorno, resgatar e reinstalar refugiados do centro da península, bem como saudar guarnições imperiais. Nesse sentido, no que se reporta à teoria geral da hegemonia de Gramsci, avaliamos que na sociedade medieval a nova espécie de intelectual fora encontrada com mais facilidade entre os administradores, entre aspas, e gerentes, entre aspas, do patrimônio de São Pedro, isso é, nos altos cargos da administração clerical. Portanto, menos entre os tradicionais círculos acadêmicos greco-romanos. Foram fundamentalmente os bispos que executaram o papel de elaboradores e propagadores de opinião. Esses intelectuais, ao longo da Idade Média, estavam formando-se de forma relativamente consciente uma trincheira, entre aspas, ideológica das intervenções políticas e culturais decididas e executadas não exclusivamente por eles, mas certamente por meio deles. Assim, as epístolas mencionadas acima, nós podemos fazer dois apontamentos. Primeiramente, de que a ameaça lombarda se funda principalmente por serem pagãos ou heréticos e, como consequência, eram constantemente submetidos à punição de Deus. Tal representação pode aplicar-se tanto à pessoa incriminada pela propagação da heresia, como um exemplo aqui o rei Altare, que proíbe o batismo, como toda a etnia, especialmente quando se tratava da peste. Em resumo, os lombardos, na visão gregoriana, constituía-se um risco não apenas no âmbito militar e político, mas também espiritual para a formação social cristã instalada na Península Itálica. O segundo apontamento diz respeito à recomendação aos prelados e à pregação da fé romana, pois na descrição gregoriana, os heréticos não possuem uma postura irredutível, havendo, portanto, sempre a perspectiva de persuadi-los à conversão. E aí eu lembro que depois do Altare vai assumir uma rainha, que é Teodolinda, que é católica. Lembramos aqui a importância de se conseguir um durável e amplo número de alianças de classe para se materializar o projeto hegemônico. Portanto, na sociedade civil atuam os aparelhos privados de hegemonia, isso é, os organismos relativamente independentes em relação ao Estado, em acepção estrita, no nosso caso, como especial destaque para a Igreja. Tais aparelhos estão compelidos a alcançar o consenso como qualidade imprescindível à dominação. À vista disso, abrem mão da força, da violência visível do Estado, que colocaria em risco a validade de suas aspirações. Atuam nesse sentido em espaços próprios, interessados em explorar as contradições entre as forças que integram o complexo estatal. A formulação conceitual do aparelho privado de hegemonia, só para fechar, não se identifica com o conceito de aparelhos ideológicos de estados do Althusser, uma vez que a teoria althusseriana alude a um vínculo umbilical entre Estado e aparelhos ideológicos, ao passo que o conceito de Gramsci, como vimos até aqui, implica uma maior independência dos aparelhos privados em relação ao Estado, em sentido tradicional, né? Tal autonomia acena para uma eventual chance recusada explicitamente por Althusser, de que o sistema de ideologia dos grupos oprimidos ou subalternos alcance a hegemonia antes mesmo de terem usurpado o poder de Estado. Nesse sentido, podemos afirmar que o aparelho de hegemonia não diz respeito exclusivamente à classe dominante que detém a hegemonia, mas também às classes subalternas que ambicionam conquistá-las, relacionando-as, portanto, à luta de classes. Se a ação de Gregório não abandona completamente o raio de ação, a influência e o âmbito tradicional da competência do bispo de Roma, baseada nas relações com o Império, ela ao menos adquire novas dimensões, acentuadas principalmente a partir de 595, com a abertura do novo cenário ao papado, quando este intensifica suas relações com os reinos germânicos. Isto posto, devemos ressaltar que no pensamento gregoriano, a realeza terrena, preparação para a realeza divina, todos são convidados, ninguém está excluído. Antes de Gregório, a doutrina política estava implícita e refletia a observação de que os autores faziam da realidade social. Com ele,
Existe uma forma teórica de abordagem política. A monarquia aparece em torno dele como a única forma de governo existente. O Papa não tem escolha. Ele é, entre aspas, monarquista por necessidade. Dessa forma, a correspondência que o bispo de Roma manteve com os monarcas, nobres e bispos regionais deste reino podem ser tomadas, no sentido amplo, como indicativas de seu pensamento político e, mais especificamente, como referência de suas ideias acerca das relações de igreja e Estado. Foi exatamente isso que eu tentei demonstrar nesse trabalho. Agradeço já a paciência e espero não ter falado muito rápido aqui, que eu tive que acelerar para caber pelo menos dentro de 1 hora, passando aí uns 20 minutos do que o Thiago tinha me dado. É isso, gente.